Oi, gente, sejam muito bem-vindas ao primeiro episódio do nosso podcast Sabores, Afetos e Histórias. E eu preciso falar para vocês que esse primeiro episódio nasceu do meu desejo e da minha percepção de que meu corpo mudou, minha rotina mudou e eu comecei a enfrentar alguns desafios após o 40 mais, né? Eu já estou nesse mais. E também nasceu o desejo de ajudar outras mulheres que estivessem passando por esse processo. E nada como a gente se cercar de pessoas e profissionais que possam tornar esse processo e essa caminhada mais leve. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, a Nutri Xênia Mesquita, especialista em saúde intestinal e hormonal da mulher, e que trata desses assuntos com muita leveza e com muita praticidade. Então, Xênia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Oi, Luciana, muito obrigada pelo convite. Para quem não me conhece, né, a Luciana já me apresentou. Eu me chamo Xênia Mesquita, venho acompanhando, né, mulheres 40 mais, já tem aí uns 8 a 10 anos. Tenho especialização na nutrição clínica funcional, na saúde intestinal e também em endocrinologia e metabologia. E aí minha experiência clínica, né, envolve atendimento no consultório médico, acompanhando essas mulheres, né, nesse período que a gente chama aí do climatério, que é exatamente esse período de transição entre a perimenopausa para a menopausa. E, enfim, essa é a minha especialização. E quem é por trás dessa Nutri? Quem é Xênia Mesquita como mulher? E por que você escolheu se especializar em saúde intestinal e hormonal da mulher 40 mais? Perfeito. Bom, por trás dessa mulher, né, tem uma mulher 40 mais. E aí é uma mulher que é mãe, que acorda às 4 horas da manhã, que treina, que tem que dar conta de trabalho, de casa, de marido, de si própria, né, que é uma coisa que eu posso até já trazer esse gatilho. Quando eu comecei a enxergar também o quanto essa mulher precisava cuidar de si, para poder entender também as minhas pacientes que estavam ali sofrendo com as mesmas demandas, né? E aí, diante desse, digamos assim, desse sofrimento delas, nasceu essa vontade. Porque eu já tinha ali uma especialização, já tinha 2 especializações, tinha feito a especialização em endocrinologia e metabologia, e aí dentro da área, assim, nossa, como essas mulheres não estão sendo ouvidas, né? Como eu tô aqui escutando vários sintomas e eu precisava estudar mais sobre esses sintomas. Então a gente se conhece há um tempão, né? E aí uma das coisas que eu sempre trago como projeto meu é estudar. Adoro estudar. Gosto de verdade. E aí quando a gente começa a ver a prática clínica e a necessidade de estudar para aqueles pacientes, então nasce um desejo. Um sonho de você ver uma transformação, né? Aquela mulher que chegava cheia de queixas, de demandas importantes, que elas não chegam a ser ouvidas. Eu cansei de receber isso no meu consultório. E sem querer lhe interromper, já lhe interrompendo. Não são ouvidas e não se ouvem também. Eu, como mulher 40 mais, você falou a questão da rotina corrida, né? O quanto a mulher, e talvez isso seja não só emocional, um pouco cultural também nossa, porque a gente é educada e criada para ser cuidadora, né? Então, nós estamos sempre cuidando da casa, enfim, da família, dos filhos. Então, o quanto a gente se deixa sempre em último plano, e isso é em tudo. E aí inclui também a nossa saúde, a nossa alimentação, o que é nossa prioridade, né? Para ter uma rotina saudável, acaba ficando em segundo plano, porque a gente acaba priorizando as outras demandas, né? Isso, e assim, Lu, o que é que acontece muito, né, que essa necessidade ela foi surgindo, porque muitas vezes elas chegam para mim trazendo o cansaço da vida real, né, do excesso de demandas, e acredita que, eu tô morta, eu tô fadigada, eu não consigo dormir, eu tenho várias coisas para fazer, por isso que eu não consigo relaxar, e ela não consegue associar que ali já está acontecendo alterações hormonais, sim, com ela. E quando ela começou a ouvir, poxa, eu tô sentindo isso, ela começou a linkar e a trazer, eu já tô tendo aqui alterações. E muitas vezes essas alterações, ela não tá nem no exame de sangue,
que acontece, Sim. né? Eu peguei, pronto, essa semana eu peguei 2 que foi desse jeito, com vários sintomas, e que ainda na parte dos exames de sangue, quando a gente vai analisar, ainda tá ali tudo dentro de uma normalidade. Aí chega num profissional, talvez um profissional que não esteja ali mais como ouvinte, né, para poder entender um pouquinho esse ciclo, ele não valoriza, porque ele olha o exame e faz assim, ó, aqui tá tudo bom. A taxa tá ok. Mas ele não tá escutando todas as queixas ao redor dela. E aí, nessa situação, foi onde surgiu, né, essa nutricionista, né, no caso, hoje, esse olhar que eu tenho hoje para as mulheres 40 a mais, é por entender que ela precisava ser ouvida e que a gente precisava trabalhar juntas naquele processo. Trazendo também uma coisa que você falou aí que eu gosto muito, é a leveza. Muitas vezes a gente complica muito. Isso. E aí a leveza tira também dela um peso, porque quando ela é escutada, ela faz assim, me ouviram, eu tô precisando, era disso que eu precisava. E ela se torna mais leve, ela deixa de se exigir tanto, porque é outra coisa que a gente percebe muito, a gente se cobra demais. Sim. E ela começa a entender, eu tenho aqui uma disfunção orgânica. Então, poxa, peraí, eu tô cansada, respeita esse corpo que tá cansado, por que você tá ali movimentando o tempo inteiro sem respeitar que você precisa descansar um pouco? E aí, pronto, aí veio. E é isso. E eu comecei, quando eu falei do meu desejo de iniciar esse podcast, foi um pouco sobre isso também. Porque na minha rotina louca, né, eu não estava parando para ver algumas mudanças no meu corpo, algumas mudanças hormonais e fisiológicas realmente, e de humor e de tudo. Então eu estava achando tudo normal, né? Quando eu vejo a sua especialização sobre a saúde intestinal, me chama muita atenção, porque temas como, por exemplo, constipação, eu achava que era uma coisa que toda mulher tinha constipação, entendeu? Era uma coisa normal, eu encarava isso com naturalidade. E depois de eu mudar muitas coisas na minha rotina, em termos de alimentação saudável, de ingesta correta de água, eu percebi que eu não tinha que ter constipação, que eu tinha que realmente, o meu normal era ir regularmente no banheiro, entendeu? E aí eu comecei a perceber o quanto meu corpo mudou e quantos sintomas eu já venho tendo dessa perimenopausa e que eu não estava dando atenção. E dentre esses sintomas, o cansaço excessivo, noites mal dormidas, muitas vezes aquelas ondas de calor no meio da noite. Eu sou super friorenta, mas às vezes acordo tipo super suada, sabe? Uma irritabilidade, uma falta de humor. Eu fiz durante muito tempo, até conversei com você em outra oportunidade sobre isso, durante muito tempo um jejum intermitente que eu achava maravilhoso. Comecei a perceber que agora esse jejum não estava mais me fazendo bem. Que eu estava realmente ficando mal-humorada e improdutiva com esse jejum de manhã. E aí tive que reorganizar e refazer minha rota, né? E aí, veio, sem querer querendo, você já trouxe para mim vários sintomas dessa mulher 40 a mais, que é exatamente isso, né? Quando a gente pensa nos sintomas dessas mulheres, o que é que começa a chegar? Então, assim, se eu tivesse que listar, né? Quais são os primeiros que chegam aqui, quando a mulher chega com aqui? Quais são as queixas mais frequentes? Eu quero saber, para ver se eu estou em todas elas. Fazer um checklist, né? Eu vou fazer o checklist, sim. E é engraçado, Lu, porque quando eu recebo uma mulher 40 a mais, eu tenho um questionário específico para ela, né? E aí tem vários itens. E aí a gente vai vendo assim, eita, essa aqui tá com todo... Essa aqui gabaritou. Essa aqui vai me trazer prejuízo. E elas chegam tão ansiosas, achando que no primeiro momento eu vou resolver tudo. Sim. E aí a gente vai assim, peraí, calma, segura a onda, que isso é um processo, né? A gente precisa, é o que eu falo, é uma transformação que a gente vai caminhando ali juntos. Mas aí, trazendo seu questionamento, quais seriam esses principais sintomas, né? Primeiro, alteração do sono. É assim, ó. Tá ali. Primeiro checklist delas. Então, elas começam a ter dificuldade na indução do sono. Sim, e eu acordo várias vezes à noite. Isso aí. E quando acordo, tenho muita dificuldade para voltar a dormir. Os despertares noturnos, né? Então, é o primeiro que eu vejo ali de alteração bem característica. O segundo que eu vejo com muita... E que impacta também na rotina do dia, porque eu me acordo me sentindo cansada. Morta. Você já se acorda morta, cansada, fadigada, sem disposição para ao longo do dia. E aí você fica naquela história, quem vem primeiro, se é o ovo ou é a galinha, né? Porque a mulher chega assim e faz,
eu não tô conseguindo dormir, eu não tenho disposição. E aí? Porque um dependendo do outro, né? Sim. E aí, quando a gente exatamente vai traçando as estratégias. Então, assim, a gente vê primeiro isso. Vem a fadiga, névoa mental, também eu tenho muito disso. Outra questão que eu tenho muito é a questão da memória, né? Aquela brincadeira que eu sempre trago. Me levantei, eita, vim pegar o que aqui? Aquele esquecimento, Total. né, de memória Eu já recente. criei várias estratégias na minha casa, viu? Porque a chave do carro eu já perdi várias vezes dentro de casa. Então agora eu botei um pendurador na porta. Tem que traçar a estratégia, porque senão eu fico louca. Aí o povo faz assim, não, para com isso, você deve ter atenção, né? Porque muitas vezes fica associando com o transtorno de déficit de atenção. Mas eu tenho déficit de atenção, na verdade tenho TDAH, mas eu percebi e só vim realmente perceber agora, né, depois dos 40. Então, talvez é porque os sintomas foram intensificados após os 40 anos. E assim, quando a gente estuda e você começa a passar por esse processo, você começa a perceber que sinais que antes eram o que você estava falando. Veja, você é uma curiosa, né? Eu sou uma estudiosa da área. Quando a gente está estudando e você começa a passar, você começa a entender o que sua paciente está falando para você. Fala assim, nossa, não é mentira, é verdade. Então, por exemplo, a gente viajou em agosto, viajei agora. Fomos para a região do frio. Frio lá, maravilhoso. 5, 10 graus e eu fui uma doida. Bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco. Assim, minha gente, isso não é brincadeira. A gente realmente sofre com esse folgado, com essa oscilação, né? Com essa oscilação, com esses calores. Então, esse também está ali no meu checklist, assim, de carga. Umas oscilações, e por exemplo, acontece comigo. Aí eu vou saber, eu tô aproveitando aqui para fazer também minha consulta. É mesmo. Com a Nutri no 0800. Eu tenho, às vezes, por exemplo, em um dia que eu tenho, às vezes, crise de choro. E, tipo assim, não é que eu não tenha motivo, mas, às vezes, depois eu paro e penso, poxa, se fosse em outro dia, eu tivesse em outro estado emocional, esse choro não tinha tido lugar, sabe? Não tinha sido tão valorizado. Tão valorizado. Né? Então, às vezes, eu me sinto com essa oscilação de humor e instabilidade emocional mesmo. Isso. E aí, eu pego uma tristeza que eu não sei explicar. Exatamente. E eu pego mulheres no consultório que, quando eu olho, já estão chorando, né? Então, por exemplo, essa semana mesmo, ontem teve uma situação bem legal de trazer, que a gente está trabalhando tanto nesse conteúdo e está trazendo isso como uma realidade que os homens estão escutando. E aí eu recebo um casal, que eu atendo já há 4, 5 anos, e aí ontem na consulta, a esposa chorou, e ele super compreensível, né? Por quê? Porque ele já está vendo que ele poxa, isso aqui é fisiológico, gente, isso aqui é orgânico. Não é só porque minha mulher tá fazendo drama. Eu conheço minha mulher há 20 anos. Eu sei o quanto ela lida com o problema, o quanto ela é guerreira, o quanto ela é trabalhadeira. Mas ela agora tá numa outra fase. E aí, ela sofre vários motivos. Ela sofre nesse sentimento de angústia. Ela tem horas de furor, de irritabilidade, de impaciência. E ela tem também uma coisa que aí quando você passa por ela e passa a se respeitar mais, você percebe a autoestima. Por quê? Porque ela está com alterações fisiológicas, não só quando a gente pensa em estradiol e progesterona, mas a gente pensa também numa resistência insulínica. Ela está ali começando a acumular mais gordura abdominal. Ela começou a ficar fadigada. Que é um sintoma comum dessa mulher 40 a mais, acumular mais gordura. Visceral, exatamente. Então, esse acúmulo, né, de gordura visceral. E aí, essa gordura visceral, ela começa a estimular essa resistência insulínica também. E essa resistência insulínica, ela estimula mais gordura visceral. Vê como é tudo uma bola. É uma bola de neve. É uma bola de neve. E aí, quando você olha, ela tá com a autoestima lá embaixo, ela tá totalmente desmotivada. Então, ela procura energia para poder fazer uma academia. Ela procura tempo para poder se organizar numa rotina. E ela sofre, lógico, né? Então, quando eu vi assim, poxa, é muito legal quando você vê o marido já entendendo, né, o que está acontecendo, ele ali como parceiro, entendendo, ó, e outra, e libido, que é outro problema, né, que aí a libido dela também cai, e aí muitas vezes o homem ele não entende, ele não compreende que ela está passando por... E é um assunto que é um tabu, né, muitas vezes, para ser conversado e tratado.
E é um tabu para a mulher, né? E é um tabu muito numa relação, porque a gente tem que estar sempre ali como uma Mulher Maravilha, né? Dando conta de tudo. E quando ela grita e fala assim, eu não aguento, eu tenho um limite. E ela pede socorro. E todo esse ciclo e esse cansaço excessivo, noite mal dormida, essa disfunção, né, hormonal, e tudo isso mexe, gera um cansaço e uma falta de disposição que, inevitavelmente, sem a gente olhar essa questão hormonal unicamente, só o fato dela já estar cansada, né, e com várias atribuições, isso já por si só poderia ocasionar a queda da libido. Né? Total. E aí você traz para mim, qual é o outro sintoma? Intestino, né? Constipação, alterações nessa parte intestinal. Então ela altera muito, ela tem constipação, ela traz para mim às vezes episódios diarreicos, ela tem essa alteração na consistência das fezes, ela tem uma coisa assim, isso aqui sim é outro também. Excesso de gases, empachamento, má digestão. E aí, isso também traz como assim, gabaritado no meio da história. E aí, o que é que eu vejo também na prática, né? Então, por exemplo, a paciente chega para mim e fala assim, eu não vou precisar fazer reposição hormonal porque eu vou para nutricionista. Gente, cada um no seu quadrado. É muito característico isso, ó. Reposição hormonal é feita por médico capacitado. Sim. Nutricionista que trabalha com saúde hormonal, ela está otimizando exatamente essa terapia de reposição e ela está ali trabalhando com você nos seus sintomas. Porque eu tenho vários pacientes, né? Você sabe que eu trabalho com endócrino junto comigo. Sim. E aí eu tenho vários pacientes que chegam com reposição, chega com estradiol, chega com progesterona, chega com uma testo ali também, mas tá cheio de sintomas. E a gente se pergunta, mas não tá fazendo reposição? Tá fazendo reposição. Mas intestino, como é que tá? E aí, uma das coisas que a gente traz como prioridade tem que vir junto. Eu preciso modular esse intestino para que ele faça as vias adequadas de absorção e de excreção, tá? Como eu também preciso pensar no fígado dessa paciente, nas vias de metabolização dessa terapia, né? Dessa questão, por quê? Porque o fígado, ele metaboliza da gente tudo, né? O nosso órgão de metabolização. Então, quando a gente olha esse cenário todo, veja quantas coisas a gente precisa trabalhar com essa mulher e aí organizando, né, essa saúde nutricional dela também. E aí você falou agora do intestino, eu acompanho suas redes sociais, né, e vejo que você bate muito nessa tecla da saúde intestinal. Inclusive, eu vejo você debater muito sobre temas sobre suplementação e tal. E aí eu queria te fazer uma pergunta, porque às vezes as pessoas têm muito essa preocupação de suplementar. E aí eu assisti um dos seus vídeos onde você falava, mas será que essa mulher já observou a saúde intestinal dela? Porque de que adianta estar suplementando, né? É aquela coisa do básico que não foi feito ainda, né? E aí eu queria te perguntar, quais são as queixas mais frequentes e os sintomas mais típicos dessas mulheres que estão com o intestino, sabe, desregulado, e que estratégias elas podem usar para melhorar essa saúde intestinal? Tá, vamos lá. Você quando pergunta para mim nesse sentido, né, do que seria um intestino desregulado, né? Na parte de sintomas, de queixas, a gente geralmente observa uma dificuldade de digestão, certo? Então, ela tem, por exemplo, arrotos em excesso, gases em excesso. E é importante você falar sobre isso, porque às vezes a gente acha que um problema, por exemplo, de gases no estômago não tem relação com o intestino. E muitas vezes tem, porque a gente acha que o estômago é uma coisa e o intestino é outra. Né? E eu brinco assim. É um caminho que vai... Então, qualquer obstrução lá vai impactar. E é assim, aquilo que não sai por baixo, sai por cima. É mais ou menos desse jeito. Então, se eu tenho excesso de fermentação... Sim. E se não vai sair através, né, das gases, Sim. né, a gente vai ter arroto. Então, esse gás, ele vai ter que sair por cima de alguma forma. E aí, o que é que acontece? Como a gente tem uma diminuição, né, e também a gente tem uma diminuição fisiológica, né, a gente tem uma diminuição de acordo com que a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo ali uma redução tanto de enzimas digestivas, né,
como a gente vai tendo uma redução também de vilosidades. O que são essas vilosidades? São o caminho mesmo que a gente consegue ali absorver os nutrientes. Ao mesmo tempo, a gente tem a queda hormonal, né? A gente tem ali a queda do estradiol, que tem toda uma correlação também em nível intestinal. Então, ela chega com muitas, essas queixas, elas são muito frequentes. Ela vem associada com gases em excesso, arroto, às vezes ela vem ali com azia, né, junto, mas a principal... Refluxo também? Mas a principal mesmo é quando a gente pensa ali na parte intestinal. Então, ela tem sempre uma barriga distendida. Então, pronto, essa paciente dessa semana, 30 dias depois, 7 centímetros a menos de circunferência abdominal. E que nem sempre é alguma intolerância, né? Porque não agora tudo é intolerância, né? E às vezes não é. Exatamente. E aí, 7 centímetros e de peso, ela diminuiu 3, tá? Em 30 dias. Mas 7 centímetros de abdômen, veja quanto eu tinha ali de distensão, de inflamação. Porque, vê, se eu tenho inflamação, eu tenho líquidos. E isso vai distender. Isso vai deixar você lá, né? Feito Bob Esponja, aquele negócio inchado. E aí, quando você chega e você organiza a casa, que isso aí é super importante. Então, o que é que eu trago sempre como fundamentos, né? Bora organizar a casa dessa mulher. Bora te ouvir. Qual é a hora que tu acorda? Tu vai do que ao acordar? Tererê, tererê. Vai pra academia de que horas? Volta de que horas? Come aonde? Quais são os restaurantes que você frequenta? Estou em casa. Vamos colocar aí a rotina, e aí eu vou trazer, né, o sabor para facilitar a rotina das mulheres. Para facilitar a rotina da mulher, e facilita muito. Ó, vamos sair dessa questão de estar comendo fora desse jeito, não sabe nem o que está comendo, bora colocar alimento de verdade. Vamos trabalhar com temperos de verdade. Lu, você trabalha com isso. Você sabe que quando você chega em muitos locais, o que eles colocam ali para poder dar sabor ao alimento... Temperos artificiais, muitos molhos que são produzidos, às vezes são molhos industrializados. Conta mais, isso aí agora eu pergunto pra você. Então, existe, porque às vezes as pessoas têm essa coisa, né? Não, é uma massa com molho de tomate é saudável. E será? Que molho de tomate é esse? É um molho artesanal ou um molho industrializado? Sabe? Hoje a gente tem no mundo da culinária aí, o que as pessoas chamam de food solution, né? Um monte de molho em pó, um monte de coisa industrializada para facilitar a produção das comidas nas cozinhas, nos restaurantes. Então tem que se ter muito cuidado mesmo que se come, sabe? Porque é muito tempero artificial, é muito corante, é muita coisa que não faz bem para a saúde, a gente sabe. E tá longe de ser comida de verdade. Exato. E aí muitas vezes o paciente chega para mim e faz assim: ah, Nutri, mas assim, eu não vou viver numa bolha. Não vai viver numa bolha, porque eu não vivo numa bolha, né? Mas a gente precisa entender que 90% é uma escolha. Os 10% são ali a exceção, né? Se a gente vai trabalhar. O problema é quando a exceção vira regra, né? Exato. Eu falo isso. Exato. E aí, trazendo nessa questão, quando eu penso em desinflamar a paciente, eu preciso trazer essa consciência para ela. Não dá. Tem coisa que faz, não dá. Ó, isso aqui não dá pra gente fazer agora. Por quê? Porque eu tenho que desinflamar você. E para eu desinflamar você, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar esses contaminantes, né? Esses aditivos. E aí, para isso, eu preciso de uma nutrição adequada, no sentido não necessariamente do que ela vai, às vezes não é nem o que ela vai comer, mas como isso foi preparado. Sim. Eu falo sempre, quando a gente fala de culinária saudável, né? Porque, inclusive, lá no Sabor e Afeto, tem muito essa crença das pessoas de que o que é comida saudável? É batata doce com frango, é arroz integral, feijão e carne magra grelhada, que eu às vezes bato muito nessa tecla também, que eu digo, minha gente, se você pegar uma carne grelhada, 100 gramas de carne grelhada tem mais caloria do que 100 gramas de carne cozida, porque ela perdeu o líquido ali, né? Então, quanto tem? É como se você pegasse 200 gramas de carne, você assou, você vai ter uma redução bem maior, mas as calorias estão ali, embora o líquido tenha ido embora. E, na verdade, o problema do cozido não é o cozido em si. Como ele preparou esse cozido. E aí, o que é mais importante, como essa comida é preparada? Aí eu falo, a gente lá tem no cardápio bobó de camarão, arrumadinho, baião de dois. Então, pratos que são pratos da nossa culinária e que eu super valorizo da nossa culinária nordestina. E aí, quando a gente fala em bobó, o que é que leva no bobó? Macaxeira, verdura, camarão. Obviamente, no nosso bobó não vai azeite e dendê.
né? Sem desmerecer, porque é um bombonzinho com azeite de dendê. Para a rotina do dia a dia, não, mas é maravilhoso. Mas, enfim, então, assim, é a forma como se faz, sabe? É o que se usa, é verdura de verdade, é tempero natural. Então, Exato. tudo pode ser feito de uma forma saudável. E isso faz uma total diferença na caloria final daquele prato. E faz mais diferença quando eu penso em inflamação, Lu. Sim. Quando eu penso naquele paciente que eu quero desinflamar, porque pronto, outra coisa que você falou aí, caloria. Quando eu comecei a trabalhar com essas mulheres, eu comecei a entender que a contagem de caloria não era suficiente. Sim. Porque eu precisava trabalhar ali com ativos, com fitonutrientes, que eles iam dar muito mais saúde para ela do que necessariamente fazer um cardápio contando calorias. Sim. E aí essa parte do tempero, essa parte de como preparar a comida, essa parte que a gente fala desse cuidado de desinflamar, ele tem que começar. E aí junto vem a questão da modulação intestinal, né? Onde também tudo começa. Por quê? O que é que adianta? Aí vem a sua pergunta, né? O que é que adianta a gente suplementar se eu não tenho um intestino ali saudável? Então, muitas vezes eu pego um paciente que vem cheio de suplemento. Quando eu pego o exame de sangue dele, que é outra coisa super importante, né? Tudo lá comigo, eu tenho que fazer exame de sangue, eu tenho que fazer os testes, eu tenho que avaliar. E aí, quando eu pego, eu faço, sim, mas cadê aqui? Quando eu olho a proteína total sérica, uma baixinha, pô, ele tá se pombando de proteína, ele não tá absorvendo. Aí vem. Chego lá no paciente, boto uma dieta hiperproteica, massa. Mas aquele paciente vive cheio de gases. Aquela paciente vive com o abdômen distendido. Será que toda essa proteína que eu vou estar colocando para ela vai conseguir absorver? Ela vai conseguir metabolizar? Não é? E aí é onde vem a questão. Foi outro caso que eu peguei de uma paciente que, inclusive, ela já tinha uma fisiopatologia, mas aí ela tinha, assim, um intestino irritável. E aí, tome proteína, dieta proteica. Não. Agora não é momento de dieta hiperproteica. Eu preciso cuidar desse intestino. E aí, toda mulher 40 mais, primeira regra da casa é, vamos tratar desse intestino. Eu preciso reparar essa mucosa, eu preciso melhorar essa integridade de célula intestinal, para que a gente consiga realmente absorver aquilo que a gente vai colocar. Deixa eu te fazer outra pergunta sobre a questão hormonal. Que hormônios realmente são os mais importantes para a gente ter um olhar mais atento e que precisam ser regulados nessa fase da mulher 40 mais? Tá, vamos tentar trazer no outro sentido. Que hormônios eles se alteram, Se alteram e que a gente precisa ter esse olhar e esse cuidado de trabalhar exatamente nisso. Para colocar eles em... Bom, primeiro de casa, né? Quando a gente começa nessa mulher 40 mais, a gente começa ali observando alteração do estradiol, né, e da progesterona, que é o que a gente fala seriam os hormônios femininos, né? Mas eu também tenho alteração na testosterona. Por quê? Muitas vezes não é a queda só da testosterona. É muito comum a gente observar que essa testosterona livre, ela não tá tão boa. Porque existe a testosterona total, e existe aquela que está disponível para você utilizar nas suas células-alvo, certo? E aí a gente acaba percebendo que essa testosterona livre, ela baixa. A paciente de hoje foi exatamente isso. Veio do colega médico, olhou, essa tá boa, total, tá boa. Mas a livre estava quase indisponível. Ou seja, tinha uma testo total boa, mas a livre dela estava muito baixa. E aí a gente olha isso por conta de um exame que se chama SHBG, tá? É como se fosse o carrinho que leva a testosterona dentro. Se eu tenho muito desse... Exatamente. Se eu tenho muito desse carrinho, eu tenho pouca testosterona livre. E aí a gente precisa atuar, digamos que inibindo essa via. É um olhar que a gente tem que ter quando a gente pensa na saúde hormonal. Aí vamos lá, falamos de 3. Aí a gente fala do cortisol, né? Por isso que a gente vê ela ali com tantas alterações de humor, estresse, né? Então, muito relacionado também a alterações do cortisol. A gente também vê alterações na tireoide, e aí o metabolismo ele cai, ele fica mais lento,
aí se mistura ali com queda de cabelo, e aí a gente fica na dúvida, isso aqui é alterações da tireoide, ou essa queda de cabelo é por conta da queda do estradiol. Vê como então, deixa eu fazer outra pergunta. É um ninho. Deixa eu fazer outra pergunta, porque durante muito tempo eu escutei alguns médicos e nutricionistas e tal falarem, essa história de metabolismo desacelerado não existe. E é real essa desaceleração do metabolismo da mulher 40+. É real. Eu falo por experiência própria, aí eu quero escutar. É real. A opinião da super real. E é muito real quando você vê, inclusive, na sua rotina. Às vezes é uma mulher conforme, vamos trazer ali um pouquinho, uma mulher conforme, estável, que faz tudo igual todos os dias. Ela tem a alimentação dela de base, ela tem ali o treino dela diário. Pratica atividade. Ela tem a saída social dela do final de semana. Ela sempre conseguiu se manter bem naquele peso. E quando me desespero, começa a acumular gordura, começa a ganhar uma barriguinha que não apareceu, começa a perda de massa é natural nessa fase? É natural, né? A gente sabe que passou dos 40 anos, a gente tem ali de 0,8% a 1% de redução de uma massa muscular de forma fisiológica. O que a gente tenta a cada ano, né? O que a gente tenta é ir de encontro com essa estatística. A gente fica nessa corrida dos ratos. Ninguém quer mais isso, não. Levanta peso, levanta peso. Eu chega lá, e quando chega esse paciente 50+, 60+, que às vezes ela fala assim, Nutri, eu não ganhei nada nesse período, eu não aumentei. Mas só em não ter perdido, minha filha, levanta a mão. Exato. Aí mulher, presta atenção, a gente já tá indo de encontro à natureza. Só eu ter mantido essa sua massa muscular em um ano, já é muita coisa. Eu já tô ganhando com você. Então, isso também é um saldo positivo. E aí, aí a gente falou, né, os hormônios, falou do cortisol, falou da alteração de tireoide e a insulina também. Então, ela passa a ter uma resistência insulínica também. Que facilita o ganho de peso também, né? O ganho de peso, ganho de gordura abdominal, que é, né, aquela gordurinha visceral, vontade de comer mais doce. Esqueci disso. É outra coisa. Ela chega... Eu não vivo comendo doce, mas eu tenho eu digo que é uma larica. Às vezes, tarde da noite, meu Deus, uma vontade de comer um doce. Aí a minha estratégia é não ter, né? Então, quando eu tenho algo saudável de sabor e afeto, ok. Ou então eu vou fabricar na hora. Aí eu pego um iogurte, boto um whey, quebro uma bolacha saudável, não sei o que, e viro uma sobremesa. Porque não pode ter. Eu digo sempre, até para as minhas clientes de sabor e afeto. A estratégia é não ter. Se você tiver, você cai na tentação. Você cai na tentação. E é de fato isso. Essa vontade do doce, ela é muito característica. Aí eu vou trazer um gatilho à minha mãe, né? Minha mãe já está 70 anos. E aí, quando ela começou aquele processo, eu não estudava ainda, né, a mulher 40+. E eu lembro dela dizendo assim, meu Deus, eu sempre odiei doce. E é uma vontade de comer doce. E é exatamente isso. Muda. Eu senti a minha mudança em relação à alimentação. Eu fiz jejum, como eu falei, por muito tempo. E hoje em dia, eu sinto uma fome de manhã, sabe? Que eu não consigo mais fazer jejum. Eu fazia jejum de só fazer a primeira refeição às 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Hoje isso é fora de cogitação para mim, porque eu fico mal-humorada, improdutiva, irritada, sabe? E vejo que não estava me fazendo bem realmente. Mas isso. Aí, vamos pensar em hormônio, né? Você trouxe comportamento. É isso que eu sempre trago para vocês dentro do consultório. Sempre tem uma relação hormonal aqui. Então, lembra que Luciana não está dormindo bem? Lembra que Luciana tem dificuldade da indução, dificuldade ali do despertar, tem os despertares noturnos que não consegue voltar. Como é que Luciana vai fazer jejum? Não dá. Aquilo que você conseguia fazer antes é porque você conseguia ter um sono com qualidade, você conseguia dormir melhor. Quando veio a fase do 40+, que essa via começou a mudar, você começa a sentir exatamente o quê? A dificuldade de muitas coisas que você fazia de manhã. Então, o jejum, uma das estratégias do jejum, por que meu paciente não chega fazendo jejum? Porque eu preciso organizar a casa. E muitas vezes esse paciente não está pronto para poder fazer jejum. E tem quem sabe, ele nunca vai estar. Mas a gente continua trabalhando no processo, né? E trabalhando ali nas necessidades dele. Mas uma das causas do seu jejum foi exatamente essa, seu sono. Você perdeu essa qualidade do sono. E aí, quando você talvez conseguir trabalhar essa via, dormir bem, né? Falar com a Nutri, como eu falei, que é, Lu, 8 horas, tchau, eu vou dormir, vice.
e tu ficou lá trabalhando para Foi. acordar no outro dia cedo, e aí esse sono não foi bom com qualidade, é lógico que você não vai conseguir fazer jejum. Então, tudo tem uma relação de fato com os nossos hormônios. É o que eu falo assim, hormônio é vida, e ele é vida. E aí a gente precisa entender como ele funciona para saber o quê? Trabalhar a favor dele e não contra ele, que é o que muitas vezes a gente quer. E aí, se você não entende isso, como é que eu vou trabalhar na nutrição a favor dele? E aí é onde vem as estratégias, né? Me pegou. Vou fazer uma pergunta aqui, prática, para ajudar todas nós, mulheres de 40 mais. Boa. Existe um prato ideal para a mulher 40 mais? Se você pudesse sugerir assim, o prato ideal para essa mulher. Olha aí, prato do sabor e afeto. Vamos lá. Bom, minha gente, o que eu digo para vocês é o que eu digo para mim, que também foi uma dificuldade. Até eu troquei essa ideia com você. Sim. Né? Nós precisamos comer proteína, tá? Então, Tem que ser a prioridade. Tem que ser uma prioridade. A proteína, ela é importantíssima, né? É o tijolinho, ela que vai construir ali a nossa estrutura. Então, é fisiológico também, quando a gente envelhece, a gente vai diminuindo até a vontade. Eu trabalho com mulher 40 mais, mas eu trabalho com idoso também, né? E é muito comum. Eu já faço assim, já vai minha luta para poder conseguir fazer eles comerem proteína aqui. E aí, quando a gente vai vendo o quanto é importante essa proteína, eu vou responder a sua pergunta. No prato de uma mulher 40 mais, não pode faltar uma proteína de qualidade. E essa proteína de qualidade a gente tem frango, peixe, ovos, né? Para mim é o campeão. Odeio o paciente que odeia ovo, me dá tanto trabalho. É um sacrifício, é uma luta. Mas é um fato. Eu amo ovo. Teve uma época que eu comia tanto ovo na dieta. Aí eu gosto de e você como paciente. Postava direto, uma amiga comentou lá no Instagram, qualquer dia quando eu encontrar com você tá cacarejando de tanto ovo que você come. Ou então assim, eu Mas não aguento mais olhar esse ovo na tua vida. Mas eu não enjoo, porque eu faço ovo cozido, ovo mexido, ovo estrelado, boto ervas, boto não sei o quê, boto pimentão, boto cebola. Então não tem como enjoar. Você ainda dá uma incrementada bem linda. Fica tudo maravilhoso. Gourmetiza ovo. No meu caso, eu como ovo de qualquer jeito. Não tem pra onde correr. Então eu como também. Tem que comer ovo, né? Então, quando a gente fala no prato de uma mulher 40 mais, não pode faltar ovo, tá? No prato de uma mulher 40 mais, não pode faltar gordura saudável. Então, a gente tá falando de um azeite, de um abacate, de uma óleo castanha. Exatamente, não pode faltar. E não pode faltar o que a gente fala de antioxidantes, né? Então, o que é antioxidante? Tudo aquilo que tem cor. Então, os legumes, as folhas. É amarelo, é laranja, é verde, é roxo. Roxo é maravilhoso, tá? Por sinal. É vermelho. Então, tudo isso que tem cor, ele tem antioxidantes pra gente e tem anti-inflamatório. Então, no pratinho dela, a base é essa. Tem que ter proteína, gordura boa e coloridos. Xênia, se você pudesse dizer uma frase para essa mulher 40 mais que está se sentindo cansada, desmotivada, com sono alterado, né? Com perda da libido, com intestino desregulado, que frase seria essa? Que dica, que conselho você daria para essa mulher? Tem que ser uma frase. Não, um conselho. O conselho é melhor, né? Bom, o conselho que eu dou, né, para essa mulher e para você é que escute um pouco mais o seu corpo e os sinais que a gente trouxe aqui, né? Eles precisam ser ouvidos. E que talvez a gente precise trazer um pouco mais de leveza para esse processo que já é tão custoso, tão sofrido. Então, a gente tem como recuperar a sua vitalidade, a sua energia, o seu bem-estar, mas que isso seja de uma forma leve para você, que seja de uma forma satisfatória e que seja entendido como uma transformação. Por quê? Porque é uma transformação, tá? A gente está ali trazendo novos conceitos e talvez ressignificando conceitos que já estão ali existentes. Então, o conselho que eu dou é cuidar com mais carinho de si próprio, né? Porque muitas vezes essa mulher, ela tá ali guardadinha. Ser mais gentil com ela mesma. Lu, seja mais gentil com você. Você tá guardadinho ali, você precisa só um pouquinho mais desse autocuidado consigo mesma e entender que pode ser mais leve, que aí dá certo. Xênia, muito obrigada por essa conversa tão bacana, tão leve, tão necessária.
E você, escutando você falar, eu fico pensando, né, o quanto teria sido legal para mim se eu tivesse tido essa conversa Ali, né? há uns 18 anos atrás, quando eu estava nos 30, né? O quanto eu teria me cobrado menos e sido mais generosa e mais gentil comigo mesma. Então, para quem está nos acompanhando aqui, o que eu quero dizer para você é que você realmente seja mais gentil, que você não está sozinha nessa, né? E que juntas nós podemos nos ajudar, né? E trocar essas experiências. E o quanto é importante hoje, que a gente tem informação, né? Eu fico pensando, a gente hoje tem acesso à informação. E eu imagino as mulheres com 40 mais, né? E nessa perimenopausa, há anos e anos atrás, que não tinham acesso à informação, não tinham esse acompanhamento médico especializado, o quanto sofriam. Então, vamos aproveitar que hoje a gente dispõe desse atendimento e desse tratamento e desses profissionais bem especializados para que a gente possa conduzir esse processo com mais leveza, com menos autocobrança, né? E se acolhendo, que é o mais importante. E você que ouviu, eu espero de verdade que esse episódio te ajude a se tratar e se olhar com mais gentileza, porque não estamos sozinhas nessa. E se fez sentido para você, manda esse episódio para uma mulher 40 a mais, para ela receber isso como um abraço. Eu sou Lu, esse é um episódio do nosso podcast Sabores, Afetos e Histórias, e eu te espero no próximo aqui.